Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Olá, sejam então bem-vindos a mais um episódio da Empreendedora Pod. E é verdade, hoje não estou novamente sozinha. Vamos aqui inaugurar nos próximos tempos, eu não diria uma temporada, mas pelo menos aqui uma rúbrica onde vamos ter aqui diversas, e eu acho que são mulheres, a verdade sim, diversas podcasters que vão conversar aqui. Já começámos o mês passado, depois tivemos aqui um intervalo com alguns episódios a solo e agora durante este mês de férias, durante agosto, vamos realmente aqui receber diversas podcasters que utilizam o podcast para comunicar o seu negócio. E hoje tenho aqui uma convidada muito especial comigo é uma honra recebê-la aqui. Porque na verdade o universo juntou-nos aqui de uma forma muito especial, numa altura em que a minha querida Joana andava assim um bocadinho com algumas dúvidas sobre o que é que iria fazer, como é que iria continuar, como é que seria o seu projeto e, na verdade, segundo ela, mas ela vai explicar melhor do que eu, fui eu que lhe dei aqui um boost para ela continuar com o seu foco a trabalhar aqui na área da saúde e dos recursos humanos. Ela é aqui a especialista nesta área, ajuda realmente a encontrar o colaborador certo para o lugar certo. Tem aqui o seu podcast, que ela vai também apresentar, que muito me orgulha que ela continue aqui com os seus episódios no ar, porque na verdade a nossa Joana foi mamã há muito pouco tempo. Então tem sido aqui uma jornada de poder continuar o seu podcast, continuar aqui com o seu negócio e ainda dar todo o amor, todo o carinho e todo o colo que os seus filhos precisam. Comigo tenho aqui a minha querida Joana Oliveira. É um gosto receber-te aqui. Muito obrigada por teres aceito o convite, Joana. Obrigada eu. Obrigada por essa introdução tão fantástica. Na realidade foi o que tu disseste, nada acontece por acaso. A primeira vez que falámos eu tinha sido mãe há 8 meses e não era de todo o timing correto. Depois, no ano passado, fui ao evento brutal, que eu aconselho a toda a gente, vai agora existir, por favor inscrevam-se, vão, Sim, é Feliz verdade. do Vamos ter uma Porto. nova edição do Business Podcamp, exatamente no mesmo dia, o 30 de setembro, que é o Dia Internacional do Podcast. E aqui a Joana teve aqui a iniciativa de participar e foi lá que ela deu aqui o pontapé de saída aqui ao seu podcast. Olha, Joana, e vamos começar já a falar por aqui. Tu sempre pensaste em criar um podcast? Foi algo que já te tinha passado pela cabeça ou nem por isso? É assim, tinha-me passado pela cabeça, sim. Inicialmente, não tanto por videocast, ok? Pronto, mas isso depois mais à frente, eu e tu, nós explicamos. Acho que vai muito ao encontro do público-alvo que nós queremos atingir e, neste caso, na área de recursos humanos, não tinha como não ser videocast. Mas claro que durante o curso ainda pensei muito fazer videocast. Não, só podcast, só áudio derivado desta situação que tu fizeste a introdução porque eu inscrevi-me no curso, mas entretanto descobri que estava grávida. Isso é de tudo uma logística, não é? O meu filho vai para a escola, eu penso, ok, agora vamos voltar a este mundo profissional, digital, e no meio de outubro, início de novembro, a Joana descobre que está grávida e que veio outro bebê a caminho. Então isto foi uma mistura de emoções. Claro que eu quis desistir e a Liliana está aí e não me deixa mentir, porque então para que é mais um desafio? Porque com mais um menino e com mais não sei quê, e em maio o mundo vai acabar, como eu dizia, porque agora já não vou conseguir ser empreendedora a 200%, mas não desisti e na realidade com todo o planeamento que tu ensinas no curso, isso tudo é possível, ok? Eu estive grávida e gravei os episódios até julho, eu tinha tudo gravado. E agora é tentar articular e fazer as gravações, mas
E mesmo a nível, porque eu dizia, eu sou equipa, como é que eu vou conseguir fazer tudo sozinha? É post no Instagram, é post no LinkedIn, Helena, como é que eu vou conseguir fazer isto tudo sozinha? E na realidade é que nós, através do podcast, conseguimos mesmo fazer as nossas postagens e os temas todos a esse nível. E é super fácil aquilo que tu demonstras. Claro que não é um mar de rosas, mas aquilo que tu ensinas e a forma como tu nos passas a mensagem é essencial. Então, olha, Joana, antes de continuarmos aqui a falar sobre o podcast, eu gostava de partilhar contigo aqui e com quem nos está aqui a seguir no podcast uma novidade. É verdade, como tu sabes, eu não sei parar quieta, não é? E aqui tenho aqui o GoPod, que são aqui umas cartas para conversas inesquecíveis no podcast. E gostava de experimentar contigo também esta dinâmica. Basicamente, o GoPod é constituído por são quatro naipes. O ponto de partida, conversas profundas, desafios criativos e última palavra. E todos estes naipes têm perguntas para iniciar, finalizar e desenvolver aqui a conversa de podcast. Então vou-te pedir para tu escolheres aqui uma cartinha. Eu escolhi aqui 3 cartinhas aqui do ponto de partida e vou-te pedir para escolheres uma. E qual é que será a pergunta aqui? É do meio. A do meio. Ah. Qual é a primeira Oh, memória que tu tens, Joana? Uma memória da infância. a memória da infância que eu tenho e que eu sempre partilhei com vocês no curso e contigo é cala-te que eu estou farta de te ouvir. E acho que são essas coisas que ficam para sempre na nossa memória. Tivemos e tive colegas lá que era, eu não falava, cada vez que falava mandavam-me calar, e eu não gosto da minha voz, porque toda a gente dizia. E eu agi sempre que, ok, mandam-me calar porque eu levo à exaustão. Então aquilo que eu digo se calhar não está assim tão incorreto. E foi mesmo isso na minha memória, era, por favor, já não consigo mais. Eras muito faladora quando eras mais pequenina, não é? E isso é muito giro nós percebermos como aquilo que nós dizemos tem impacto e realmente aqui pode fazer aqui toda a diferença. Olha, Joana, e pensando aqui no prescrição de talentos, realmente aqui tu já disseste que o podcast faz toda a diferença aqui no teu negócio e nesta área específica do recrutamento, nesta área específica dos recursos humanos, nesta área específica das pessoas dentro das empresas, por assim dizer. Foi muito difícil para ti encontrar temas? Como é que foi aqui este processo de criação aqui do Prescrição de Talentos? É assim, isso também foi outro receio ao início de eu ter partilhado contigo, mas o que é que eu vou dizer? Mas que temas é que eu vou falar, Liliana? E na realidade, num dos exercícios que tu mandas fazer, eu assim no ápice tive 50 temas para falar. Claro que agora os temas, alguns já abordei, claro, mas agora nós temos que ir muito nesta parte do que é que o mercado nos pede e o que é essencial, o que é que as pessoas procuram, principalmente as empresas e não tanto as empresas, mas também os candidatos. Porque os temas que eu falo nos meus episódios são todos para as empresas, mas também remato muitas vezes esta parte dos candidatos. Por exemplo, eu vou falar sobre o feedback das entrevistas nos candidatos. Eu falo para as empresas, mas também tenho que falar no outro lado dos candidatos, de, ok, como é que o candidato se sente por não receber um e-mail ou uma chamada telefónica de como é que foi o feedback da entrevista dele. Mas demonstro muito isso. Imagina, eu não tinha nenhum tema na área desta parte da inteligência artificial, mas consoante vou falando com várias pessoas e de várias empresas, sei que este tema tem que ser abordado porque atualmente não se fala de outra coisa. É um tema quente, Principalmente, então né, resolveste também trazer esse tema trazer para esse os tema teus para aqui. episódios, claro, Sim. claro. Eu acho que nós temos imensos temas, pelo menos assim, até porque o nosso objetivo, e para quem não sabe, por isso é que tem que se inscrever no curso, o nosso objetivo é chegar ao episódio 100. É isso que vocês têm Pelo que ter na menos, não é? cabeça, pelo menos no episódio 100. Por isso, se nós no curso conseguimos arranjar 50 temas,
Depois o resto é aquilo que vai acontecendo. Às vezes nós até estamos eu já fiz um episódio, claro que já está gravado, em conversa que tive com uma cliente minha numa reunião. Eu disse, olha, isso era um tema bom para abordar no podcast, porque eu só faço sozinha, não faço podcast de entrevista, também derivada dessa situação toda de logística que a Liliana referiu ao início a nível familiar. Eu não consigo fazer ainda a nível de entrevista, mas de futuro é isso que eu pretendo fazer. É fazer entrevistas a pessoas que trabalham na área dos recursos humanos, também para perceber a perspectiva deles e o que é essencial nesta área. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E há aqui também esta perspectiva, tu já falaste aqui do medo aqui do não gosto da voz, desta parte também dos temas que era aqui um desafio. Outro desafio depois diz que respeita aqui à organização e à logística, não é? Porque no fundo depois é muito giro e a motivação para começar ajuda-nos, mas depois de passar a motivação, temos que passar à outra parte, que é a parte da disciplina e da consistência, que realmente é aqui super, super importante. E aqui há uma parte que eu falo sempre, que é a parte do compromisso, nós estarmos comprometidas connosco, com o nosso negócio, com as nossas pessoas. E a Joana é realmente aqui um exemplo deste comprometimento. Primeiro porque a Joana gravou os episódios todos grávida, já a planear, com a chegada do seu filhote, aqui realmente poder organizar-se dessa forma. Depois também aqui, porque eu tenho continuado aqui a falar com a Joana, eu sei que a Joana, entre dar maminha, mudar fralda e acompanhar toda a sua prole, tem conseguido continuar a manter a consistência de uma forma impecável. Joana, qual é que é o segredo? Isso é verdade, eu acho que nós metemos muitos entraves, e eu acho que isso é geral no ser humano, isto não vai dar para mim por causa disto, por causa daquilo e por causa de imensas situações, e não conseguimos ver os lados positivos, do género, eu vou me inscrever neste curso e isto vai dar certo porque eu quero fazer isto. Nós arranjamos primeiro os problemas e só depois é que tentamos arranjar as soluções. Ao início foi muito. Agora que eu já não tenho os episódios gravados, não é? E agora em agosto eu vou de férias, mas ao início pensei não lançar o mês de agosto, mas acho que isso não é de todo certo, porque é aquilo que tu estás a referir, é o compromisso. Então as pessoas estão à espera que todas as semanas saia um episódio. Agora, só porque vamos de férias, vamos parar esta consistência. Não faz qualquer sentido. E então o que é que eu faço? Eu gravo de madrugada ou à noite. E isso era impensável. Eu disse no curso, mas eu vou gravar à noite? Sim, vou. Eu comprei uma luz de LED, que parece que é de dia, maquilho-me como se fosse durante o dia. Agora a realidade é essa, não podemos parar. E claro que me custa, não é? Porque eu costumo dizer, e a Liliana sabe, a minha vida começa a partir das 7, 7 e meia, porque eu, além deste recém-bebé, tenho um com 2 anos e outro com 6, e o de 2 anos às 7 e meia da manhã acha que já é 10 horas da manhã, então já está na hora. Por isso eu, por vezes, acordo de madrugada para dar de mamar a ele e visto-me, arranjo-me como já fosse 10 da manhã e vamos gravar episódio. E já fiz isto na semana passada e é isso que eu agora vou começar a fazer. Porque durante o dia mesmo, nas cestas, que foi aquilo que tu me disseste, Joana, mas ao início eles dormem muito. Tu podes fazer durante a cesta. Mas estar a fazer durante a sexta, depois há mil e outras coisas para fazer, e nós somos mulheres e sabemos perfeitamente que temos mil e uma coisas para fazer, então eu disse, ok, então se calhar a melhor coisa mais fácil é ir para a cama um bocadinho mais cedo, apesar de eu ainda continuar a acordar de 3 em 3 horas, mas está tudo certo, durmo um bocadinho e depois acordo no meio da madrugada, maquilho-me, arranjo-me e vamos gravar, e é isso que eu acredito. Eu podia ter desistido, ou podia, imagino, gravei 16 episódios grávida e disse, ok, então agora
vamos fazer aqui uma pausa, já chega. Mas eu acho que isso também não é justo Mas isto não era para a quem Joana. nos ouve. Digo-te já que isso não era a Joana, não é? Conhecendo a Joana como eu conheço, Pois, e também não era de isso não todo era, meu não era para a este Joana. compromisso de falhar, porque não estamos a falhar connosco. Eu, cada vez que tenho que gravar um episódio, eu penso, não, mas a pessoa se calhar está à minha espera. Ela está à espera de me ouvir. Sim. Por isso eu não posso, nem que seja só por uma pessoa. É o que toda a gente diz, mas se calhar, mas nem muita gente ouve os teus episódios assim, mas se calhar ouvem 2 pessoas e eu já estou a falhar com essas 2 pessoas. E faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença, sem dúvida, sem dúvida. É mesmo o não falhar para o outro. Claro que para nós é importante, como é óbvio, isto é nosso, nós é que damos a voz ao mundo, mas nós não podemos falhar é para os outros. E eu acho que isso é mesmo a chave, como eu costumo dizer, de sucesso. Sim. É mesmo alguém está à nossa espera. E como eu costumo dizer, vocês não iam deixar um filho vosso a chorar, pois não? É isso. Vocês vão lá para acudir o choro do vosso filho. Então porquê é que vocês não tentam arranjar uma maneira para ensinar alguém que vos ouve? Porque é aquilo que nós fazemos com o podcast. Nós ensinamos alguém quando nos ouvem. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, se tiverem a ouvir algum barulho, é porque há um bebê que está ao colo a tomar a sua refeição da manhã, ok? Há aqui um bebê fofinho ao colo que veio conhecer a tia Liliana. Ele está lá escondido e deixa-o estar, porque ele está lá bem. Mas na verdade é aqui muito do que a Joana disse. Quem quer, faz. Quem não quer, arranja desculpas. E seria muito mais fácil de desistir, seria muito mais fácil colocar o podcast no cemitério, porque é isto que acontece. Ainda saíram agora novos estudos a dizer que 1%, 1% dos podcasts não passa dos 20, 21 episódios. 1%. Então, isto faz aqui a diferença, não é? Este compromisso, esta entrega, este realmente o pensar nos outros, porque verdadeiramente estão pessoas lá fora à espera de nos ouvir. Mas é só uma pessoa, mas nós podemos fazer a diferença na vida dessa pessoa e isto faz toda a diferença. E há aqui outra coisa, Joana. Mas como é que é para ti gravar? Eu sei que, para além de ser um desafio encontrar a melhor hora para gravar, na verdade, também é uma coisa muito divertida, porque a Joana já chegou a ter um back-office maravilhoso na sua sala, montado. E eu vou-vos confessar, os meus alunos, quando me mandam fotos e vídeos de back-office, para mim é uma coisa maravilhosa. Eu ainda vou fazer vídeos a partilhar convosco os back-office dos meus alunos, que é uma coisa. Se quiserem, eu posso partilhar e depois vocês veem, Não, porque eu conta-me hoje lá estive a como é que é gravar o às 6 da truque, manhã. Joana. Como é que é o truque aqui de realmente aqui poderes gravar? Primeiro, é uma coisa boa para ti gravar, é uma coisa que realmente é importante. Eu nunca tive dificuldade, como muita gente tem, de falar para uma câmara. É assim, ao início foi um bocadinho estranho, e se for estranho para esse lado, falar para uma câmara, então arranjem uma tela com fotos e falem para a tela. Porque ao início foi assim que eu fiz. Eu arranjei uma fotografia enorme dos meus filhos, e do meu marido e dos meus pais, então era a minha plateia. Ao início foi isso que eu fiz, arranjei um pau de vassoura e coloquei-os todos a falar para eles. Pronto, foi assim que eu comecei. Mas esta dificuldade eu nunca senti. Eu tive colegas minhas no curso que elas tinham muita dificuldade, como é que se posicionava para uma câmara, como é que falavam. É assim, eu acho que quanto mais naturais nós formos, melhor. Porque a nível de futuro, os clientes que nós arranjarmos vão ser quem vai ouvir o nosso podcast. Por isso é assim, quanto mais naturais nós formos, claro que temos que nos arranjar minimamente, não é? Claro que não andamos na rua assim todos os dias maquilhadas e etc. Mas quando gravamos, não podemos gravar assim do género, temos que nos arranjar minimamente. Mas é assim, não se preocupem com as roupas, que era outra situação que eu tinha colegas minhas do curso que diziam, então, mas nós temos, para gravar 50 podcasts, episódios, tenho que ter 50 roupas diferentes. Não é de todo assim. Eu ainda grávida e já não tinha roupa para usar, então gravava só da cintura para cima,
também para não demonstrar que estava grávida, porque ao início ainda ninguém sabia, não é? Por isso não se podia estar muito a demonstrar que está grávida. Então eu pus uma camisa branca e a única coisa que eu fui mudando foi o blazer. Por isso a camisa branca era sempre igual. Olha, Joana, então vamos aqui fazer mais um break aqui na nossa conversa e temos aqui mais 3 cartinhas. Desta vez, perguntas profundas. Estás preparada? Vamos lá escolher aqui 3 cartinhas. Isto parece o tarô. Qual é que será a carta que vai Vá, sair? agora a primeira, vá. A Do primeira. teu lado, sim. O que é sucesso para ti? Olha, que isto vem mesmo no seguimento aqui da nossa Da nossa conversa. conversa. Sucesso para mim, primeiro, é ter esta, a nível digital, esta disponibilidade a nível. Ter tempo, ok? Esta gestão de tempo de família, empreender, isso para mim, quando nós temos filhos, eu pensava que isto era clichê, mas pá, é a mais realidade. O tempo começa a ser super reduzido e nós começamos a arranjar solução para. E o meu sucesso é mesmo esse: é seguir em frente, o não falhar, como a gente estava a referir, o não falhar com os outros, mas principalmente estar bem comigo mesma. Não fazer isto só porque sim, só porque tem que ser. Não, o sucesso para mim, o sucesso profissional é fazer mesmo aquilo que nós gostamos. Eu costumo dizer ao meu filho mais velho, né, que é aquele que me entende, eu costumo dizer, mas tu gostas, tu tens que gostar, porque toda a gente demonstra isto aos miúdos, que tem que ir, não, tu tens que ser isto ou aquilo porque tens que ganhar imenso dinheiro. Eu disse, não, tu tens que fazer aquilo que tu gostas, porque se tu gostares, é meio caminho andado para tu teres sucesso. E é Sem isso dúvida. que é essencial. Eu mudei a minha vida, ok? Comecei a empreender porque eu pensei, se aquilo que eu faço para os outros, trabalhar por conta de outrem, eu sou boa, então porquê que eu não vou ser boa para o meu negócio? Sem dúvida. Sem Foi isso dúvida. que eu pensei. E o sucesso para mim, o sucesso essencialmente é isso. É estar bem connosco. Agora, claro, né? Sei que se calhar para muita gente que me está a ouvir, não, eu tenho é que ter um trabalho das 9 às 6 e ganhar 2, 3 mil euros, e está tudo certo, porque tem que haver perfil de colaboradores e de empreendedorismo para todos. E nem toda a gente tem capacidade para ser empreendedor, ok? Sim, 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 Eu sim. tive Mas muitos foi a tua colaboradores. escolha. Foi a tua É, escolha. exatamente, eu tive muitas pessoas, eu estive a trabalhar em tempo de Covid no hospital, e depois havia muitas funções que eram permitidas fazer em casa, e muitas pessoas não são educadas para trabalhar através de casa e serem empreendedoras, ok? Isso está tudo certo. Há pessoas que precisam de sair de casa todos os dias e ir para o escritório, existe perfil para tudo. E eu acho que nós temos que nos educar muito a trabalhar a partir de casa. Sim. Acho que temos que ter mesmo um compromisso connosco próprios. E para os outros, porque os outros acham que nós trabalhamos a partir de casa, nós não trabalhamos. Nós fazemos disto um hobby. Tanto que eu, quando disse que ia fazer um podcast, toda a gente que não está na área disse, então, agora vais ser influencer, é? Além de trabalhares no digital, ainda vais ter um podcast. Então, queres ser influencer. Como quem tivesse um podcast e quem trabalhasse no digital não fizesse nada. Só fizesse meia dúzia de vídeos e o trabalho que isto dá e ainda. Mas pronto, por isso é que eu digo, isto tem mesmo que ser, a pessoa tem mesmo que estar focada e tem que mesmo ter perfil para este sucesso profissional acontecer conforme diz a carta. Sim, sim, é verdade, é verdade. E no seguimento desta nossa conversa do que é um sucesso, muitas vezes as pessoas andam à procura do seu milhão, não é? E o milhão, e lá está, o meu milhão, tal como a Joana diz, não, também pode ser 1 milhão de euros, não é isso que está em causa. Mas o meu milhão também é ter mais tempo para a minha filha, poder ir buscá-la todos os dias à escola, poder levá-la. Isto faz parte do meu milhão. Poder escolher realmente a hora em que quer trabalhar, de que forma, isto faz parte do meu milhão. E cada um tem que pensar realmente o que é o seu milhão, não é? E isto está relacionado o que é este sucesso. Às vezes nós andamos um bocadinho na roda do rato porque andamos até influenciados porque todos têm que ir conquistar o seu milhão e aquele milhão, não sei o quê. E pode não ser 1 milhão de euros. Pode ser realmente 1 milhão de minutos para estarmos e vivermos a nossa vida da forma como nós queremos. E isto realmente faz aqui toda a diferença. Se há 5 anos me perguntassem o que era 1 milhão, eu não ia dizer que era isto de todo, não é?
Eu queria era Sim. trabalhar, eu trabalhava 16 horas por dia, porque na área da saúde é assim, pronto, é o que é. Nós conseguimos trabalhar em ter duplos. E para mim trabalhar 16 horas e ir de férias 2 vezes por ano ou 3 e fazer viagens com os meus amigos e etc. Era o meu milhão. Mas A vida muda, é não é? exatamente, por isso é que eu acho que, neste caso, como tu deste o exemplo do milhão, eu acho que o milhão vai sendo alterado consoante a nossa vida e Sim, consoante até a nossa idade e a nossa disposição. sim. Eu daqui a 10 anos, os meus filhos vão ter vai ter 16, o outro vai ter 12 e o outro 10, e se calhar eu já tenho outra disponibilidade, ok? Já não tenho que ir buscá-los, se calhar, todos os dias à escola, já não tenho que ir todos os dias com eles ao parque, porque estar aqui com eles em casa e fazer outra atividade já é mais fácil. Agora, acredito que aí até aos 6 anos, porque é a idade que o meu mais velho tem, eles pedem-nos muito, muito. E parece que quando não o fazes, te culpam. Podes ir todos os dias buscar à escola, mas não vais um dia porque até tiveste uma reunião e acabou mais tarde e pediste ao teu pai: olha, pai, podes ir buscar o menino à escola, ou pediste aos avós: então, mãe, porquê que não foste buscar hoje? Sim, mas eu fui buscar os 362 dias do ano. Percebes? E até isso tu sentes, ok, então eu se calhar tenho mesmo que articular o meu trabalho para ir buscar todos os dias, porque ele está habituado a esta dinâmica. Sim, é verdade, é verdade. E é este o falhar. Não é só É falhar verdade. para os filhos, mas é falhar para as pessoas, porque imaginem, estou dando o exemplo do podcast. Então eu estava à espera do episódio dela. Então todas as semanas ela lança. Esta semana não lançou. É como o exemplo do filho. Todos os dias vais buscar, hoje não vais. Então já falhaste. Já não és a melhor mãe. E não é bem assim, não é? Na verdade, o encontrar o nosso milhão é realmente encontrarmos aqui a forma certa, a fórmula certa para nós. E isto é diferente de pessoa para pessoa e aqui não há certos nem errados nesta parte. Olha, voltando aqui um bocadinho atrás na nossa conversa, e uma das coisas que nós falámos aqui foi do Business Podcamp, que vai ter aqui uma nova edição. Olha, Joana, realmente, depois da nossa primeira conversa, quando nós nos conhecemos, e que eu nunca pensei, sinceramente, Joana, eu pensei assim, olha, foi ótimo poder ter ajudado a Joana nesta altura, porque ela estava a precisar aqui de uma nova visão, e espero realmente que ela tenha muito sucesso, mas provavelmente não a vou encontrar mais. Quando encontro a Joana, e quando nós falamos, porque depois acabámos por ficar sempre em contacto, fomos falando, e encontro a Joana no Business Podcamp. Foi uma surpresa para mim enorme e um orgulho imenso, quando nós pensamos, as pessoas passam aqui na nossa vida despercebidas, mas na verdade é que às vezes uma conversa, às vezes uma direção, e neste caso foi aqui o que aconteceu com a Joana, podem fazer a diferença e podem levá-la realmente aqui depois a criar aqui o nosso podcast. Joana, como é que foi o Business Podcast para ti? Depois de termos já tido aqui uma conversa, como é que seria aqui o podcast, esta conversa inicial, o que é que o Business Podcast te trouxe, ou o que é que o Business Podcast te trouxe para realmente dares aqui o pontapé de saída aqui na prescrição de talentos? Eu acho que o digital é super bom, ok, Liliana, e todos aqueles que nos estão a ouvir. O digital aproxima pessoas e é super. É brutal. Mas quando eu vi o teu evento, eu disse, pá, eu não posso falhar. Porque imagina, não é que eu tivesse um compromisso, entendes o que é que eu quero chegar? Como é que eu ia te explicar isso? Eu achava que eu tinha que te conhecer a nível pessoal para te dar este agradecimento, porque na realidade eu ao início não lancei o podcast, mas tu deste-me linhas para eu começar a empreender, para eu lançar a minha marca, porque eu estava muito perdida. Eu sou consultora de recursos humanos, mas depois tirei um curso de assistente virtual, e depois toda a gente me dizia: oh, agora vais ser assistente virtual, mas se calhar era bom não te esqueces da tua área. E tu demonstraste-me que eu não podia mesmo te esquecer daquilo que estudei. Ok, tu estudaste, estiveste na faculdade, é isso que tu sabes, por isso tu não te podes esquecer. E eu acho que tinha este agradecimento, eu tinha que estar contigo presencialmente para te agradecer, percebes? Para te dar aquele abraço de, olha, obrigada, porque foi graças a ti que eu não falhei.
tu deste-me a volta à minha vida. Por isso, eu quando vi o evento, eu disse, é assim, eu neste dia, eu não posso marcar nada. Não posso, de todo. Eu vou levar o meu filho à escola, nem que seja tipo às 7h30 da manhã, 8 da manhã, mas eu tenho que estar lá. E foi mesmo um reencontro. Parece que a gente já se conhecia há imenso tempo. Uhum. Parece que é aquela ligação que eu vi e parece que o digital é isso. Eu tive sempre uma grande ligação contigo, porque é como tu estás a dizer, tu sempre pensaste que eu não ia fazer isto. Sempre. Mas mesmo assim, eu cada vez que te mandava mensagem a tirar uma ou outra dúvida, porque já estavas há muito tempo no mercado de empreender, até a própria situação de registrar uma marca, eu procurei-te e tu podias dizer, ok, ela nunca vai ter um podcast, eu nunca a vou ajudar, então para que é que eu vou ajudar no negócio dela? Porque a realidade é isso que acontece muitas vezes e não vale a pena estar-nos a enganar. As pessoas ajudam as outras por vezes porque, um dia se calhar, mas eu nem sequer sabia que tu tinhas pensado isso e ainda bem que estás a partilhar. Nunca tinha partilhado isto contigo. Porque nunca tinhas partilhado comigo. E então ainda é muito mais gratificante então aquilo que eu tenho para contigo. Porque tu pensaste que eu nunca ia fazer isto, que tu nunca me ias ajudar e mesmo assim tiveste sempre com uma porta aberta. Ok, não respondias logo, mas isso é normal. Mas a tua oportunidade, tu dizes, ok, Joana, então olha, agora não faças nada, eu quando tiver aqui um tempinho eu ligo-te, mesmo que tu estejas aí com o teu filho, a gente fala, nem que não seja a nível de vídeo chamada, e mesmo com esta situação, e o evento, os testemunhos que tu levaste, principalmente a Bárbara, ela tem podcast em 4 línguas diferentes. Por isso é assim, isto tudo é possível, não é, Liliana? Eu estou a falar de um podcast que eu tenho que fazer à quarta-feira e ela fez os caminhos de Santiago todos. A Bárbara para mim foi o exemplo, por isso é que cada vez que eu falo de podcast eu digo, ok, então se vocês acham que o podcast é muito difícil, então ouçam primeiro a Bárbara. E foi mesmo a Bárbara, claro que tu tiveste muito mais convidados lá, mas ela fez os caminhos de Santiago e fez sempre podcast em todas as línguas. Isto é assim, se não é fácil fazer um podcast, se não é uma coisa boa, agora é assim, tem que dar, como ela referiu, tem que dar gozo fazer isto. Sim. Se a gente faz isto só por Fred, só porque sim, então isto não vai correr bem, vamos aquilo, como tu estavas a dizer, 1% é o podcast vai para o cemitério. Sim, percebes? É verdade. Olha, e quando saíste do podcamp, saíste de lá aqui com a ideia do teu primeiro episódio. Qual é que foi a sensação, Joana? Eu ainda pensei, se calhar não. É porque eu estava sempre a pensar, eu não vou conseguir, porque isto é muito trabalho. Eu tenho o Instagram, eu tenho o LinkedIn, eu tenho os meus clientes, porque eu não podia falhar com os meus clientes, porque a gente vai trabalhar no digital. Claro que tu tens que estar sempre a fazer postagens e postagens e postagens, mas não te podes esquecer que tens um trabalho, que é isso que as pessoas não veem, não é? Tu tens um trabalho por trás, tu tens clientes e tens compromissos a não falhar, não é? Tinha colaboradores a entrar nas empresas e eu não podia falhar com eles. E agora mais um compromisso de podcast. Ainda falei com várias pessoas que tu convidaste e disse, mas eu não posso ser, porque assim, eu sou equipa, eu sou sozinha, não tenho ninguém para trabalhar. Eu não posso dizer a um colaborador meu, porque eu não tenho, olha, agora faz esse processo de recrutamento porque eu tenho que ir gravar podcast e porque eu tenho que fazer publicações. E na realidade, se nós tirarmos um dia e meio, eu digo meio porque o meio é para gravar e um dia inteiro é para fazer estas postagens deste calendário, tudo é possível. Mas eu mesmo lá no evento, eu disse, não, isto não é para mim. Eu já vim conhecer a Liliana, era o meu objetivo. Está feito. Era dar força à Liliana neste dia, então o meu objetivo está cumprido. Mas não é? Mas não foi isso que aconteceu de todo. Mas não. Foi Na de todo verdade, o podcamp trouxe-te aqui uma visão diferente do podcast, não é? Que era possível também para ti, não é? E de todo o negócio em si, Liliana, percebes? Porque nós temos pessoas que nos ouvem e isto, eu vou contar-te uma situação que me aconteceu a nível presencial. Eu encontrei uma pessoa no restaurante. Ai, adoro. Espera que esta não sei. Então imagina, né? O meu marido acha que eu sou esta coisa agora queres ser influencer, não é? Então abordam-me no restaurante. E ele disse, Joana,
Disse, mas eu disse, Joana, é só para dizer que eu tenho uma empresa multinacional e eu já meti os meus... A gente, por vezes, nas reuniões, para só para ouvir um ou outro certo do teu podcast. Opa! E estás a ver, olha, até estou toda arrepiada. Adoro. Percebes? Olha, eu disse, olha, isto se não vai... Então, nem que seja só aquela pessoa que me ouve, estás a ver? Claro que o meu marido começou logo, agora toda a gente ouve o podcast, né? Tipo, o meu filho mais velho, às vezes, eu não quero que ninguém da minha família me ouça, porque eu não me gosto de me ouvir a minha voz, por isso eu gravo o podcast, eu edito, eu lanço e não vou ouvir mais. Eu sou essa pessoa. Então, o meu filho, outra vez mais velho, disse: estávamos no carro e de repente eu estava a pôr o Spotify e entra prescrição de talentos, o talento certo na área. E eu disse: este não. E ele disse: isso és tu, mãe. Eu disse assim: não, já não é, mãe. Muito bom. Olha, e como é que foi para ti receber esse feedback ao vivo, no restaurante, num sítio inusitado, não é? Não tem nada a ver com o trabalho. Isso é porque tu não estás preparada para tal coisa. Não, Sabias o que responder ou isso é ficaste porque tão surpreendida assim como eu agora? E ali estás a ver dizendo, então mas agora parece que agora vais ao restaurante e parece que estás a comer. E tipo, peraí, que se calhar aquela pessoa ouve o meu podcast, tenho que comer um bocadinho melhor. Olha, mas foi bom, não foi, Joana? Foi brutal, principalmente ela a dizer que tira excertos daquilo que eu digo para fazer conteúdo de conversação nas reuniões. Isto é isso. Para mim, já valeu, né? Enche o ego, pá. Já Queiram valeu. como não queiram, é que tu transmites, parece que tu dás mesmo a dar um curso. Percebes? Entendes? E isso já é a minha função, ir às empresas dar formação e estar no Mas aqui de uma presencial. forma completamente diferente, direcionada. Imagina, agora isto pode até ser uma oportunidade para mim. E foi isso que eu vi no podcast e partilhei contigo ao início. Eu tenho tantos clientes, ok? E claro que ainda quero ter mais, não agora, porque agora só vou retomar a nível desse tipo de clientes só em outubro, por causa desta logística de ter sido mãe. Mas isto é um ponto, porque, olha, então, mas eu preciso até de uma formadora, ela tem um podcast. É uma É porta um aberta. junto útil ao agradável. Então deixa-me lá ver como é que ela se posiciona, do que é que ela realmente fala. Já não precisas quase de estar a fazer um currículo para Sim, é mandares verdade. para aquela empresa. Olha, eu tenho um podcast, Deixa a tenho tua um voz no Instagram mundo, profissional, literalmente. tenho um site, tenho isto tudo, não vale a pena estar a fazer um currículo para mandar para vocês. Olha, ouçam-me. E depois se eu for ao encontro, e acho que foi muito isso que eu partilhei contigo. Então, eu já sou formadora. Já falo, né? Não tenho dificuldade nenhuma para isso. Então, se calhar o podcast, quando virem-me ouvirem, então vai ser essencial. Percebes? E foi isso que me levou também a tentar, porque o podcast traz muitos clientes. Sim. Percebes? Às vezes até pode não ser clientes, mas pode ser como esta senhora que me abordou, como Ainda não é, mas recrutadora. nunca se sabe. Percebes? Imagina, ela se calhar um dia que precise de alguém para ir dar formação É ou isso falar de um mesmo. tema ou de outro tema, ela vai pensar em mim. Porquê? Porque eu ouvi o Exatamente. meu podcast, percebes, Juliana? Não Sim. tens quase. Eu ao início fiz muito, como eu costumo dizer, muito porta a porta. Tive que fazer muita prospecção de clientes, tive que ir muitas clínicas. Se calhar isto é uma abertura de porta muito mais facilmente para o mundo, percebes? Porque tu falas todas as semanas, a pessoa conhece-te, entre aspas, não é? Claro. Mas ela sabe o que é que tu falas. É mais um episódio deste tema. Por vezes, eu às vezes, aquilo que eu também já pensei é não estar sempre a falar destes temas e também já falei de saúde mental que nada tem a ver, mas claro que vai tudo ao encontro dos recursos humanos, não é? Eu também não posso abordar a saúde mental porque não somos psicólogos, mas eu falo muito nesta parte do burnout, da depressão, do teletrabalho, para levar muito também não ser muito sempre temas ligados à liderança ou à entrevista. Tento também trazer outros temas para que também percebam que também sei falar de outras coisas, não é? Mas que não seja só. Porque eu vejo muito podcast que é só falam daquilo, percebes? Eu sigo muitos podcasts brasileiros, né? Também a realidade é essa, porque eles estão
brutais nesta dinâmica, e eu falo de liderança, então só vou falar de liderança, só vou falar de equipas, só vou falar das FIAs, só Tu vou traz falar um do bocadinho mais CEO, a parece abertura que àquele não, e tema, mesmo os convidados que levam, é tudo à volta disto, certo? não são capazes de convidar um colaborador para demonstrar a perspectiva dele na equipe, na empresa, percebes? Porque o Sim, colaborador tem outra visão completamente diferente da nossa. sem dúvida. É legítimo, não é? Porque imagina, eu analiso a equipa de uma maneira, mas o colaborador que está dentro da equipa vê a equipa completamente diferente, de outra maneira completamente diferente, não é? É verdade, é verdade, é verdade. Olha, e terminando aqui a conversa sobre o PodCamp, diz-me uma coisa. Agora que vamos ter aqui uma nova edição, recomendarias aqui alguém participar aqui no Business PodCamp? Sem dúvida. Mesmo que não estejam a pensar a fazer o podcast, foi o que eu fiz, só ir ver o que é que na realidade isto nos permite. Ouvir os testemunhos, ouvir o que a Liliana tem para dizer, aquilo que demonstram, e é um dia que nós trocamos várias ideias, porque havia pessoas que já tinham um podcast, havia pessoas que queriam criar um podcast, mas se calhar não era para agora, e até pode não ser para agora, é o que eu costumo dizer, pode até não ser para agora, mas vão só para ouvir esta parte, como eu costumo dizer, abrir o mindset, okay? A mente, de que há mais uma coisa que eu posso ter na minha vida ou no meu trabalho, não é? Porque por vezes as pessoas até trabalham por conta de outra e têm um podcast. Sim, faz todo o sentido realmente aqui experimentarem. É aquilo que eu costumo sempre dizer, mesmo aos meus alunos: vou fazer podcast, vou fazer videocast. Testem, experimentem. E o Business Podcamp é exatamente isso: é um convite a virem experimentar e ver como é que o podcast pode servir o vosso negócio um dia inteiro. Por isso, acho que é aqui uma oportunidade incrível. Vou deixar o link também na descrição do nosso episódio. Olha, Joana, estamos aqui a terminar a nossa conversa. Eu sei que ficaríamos aqui o resto do dia a conversar as duas, mas acho que temos aqui mais coisas para fazer. E há aqui um bebé que também precisa aqui da sua mãe. Por isso vou aqui deixar a última, olha, a última A cartada, última parte. literalmente. Vamos Agora lá. a última do outro lado, não é? Já Agora são a três, última, pronto. boa. Olha, se pudesse sugerir um livro que todos deveriam ler, qual é que seria e porquê? Isso é difícil, não é? Então, quais é que seriam aqui as sugestões que deixavas aqui de Então, livros? primeiro têm que ler o livro da Liliana. Olha, vou buscar. Vou deixar aqui. O Falas para o Mundo. São as últimas unidades, ok? As últimas unidades desta edição. Mesmo que se acharem que não vão ter um podcast, mas comprem o livro, que tem muitos exercícios que vos vão dar essa ideia de ter um podcast. E está quase a acabar, depois vocês vão ter que se inscrever no PodLab, para depois receberem o livro autografado da Liliana e tudo. Mas a nível de livros, é assim, eu li 2 livros quando comecei a empreender, porque foi os livros que também me disseram, que é Pai Rico, Pai Pobre e Hábitos Atómicos. Se calhar o Hábitos Atómicos é um bocadinho assim de mesmo mudar a mentalidade, mas o Pai Rico e o Pai Pobre demonstra mesmo várias perspectivas. Nós não começamos a empreender, vamos supor, em 2025 e para o ano, quer dizer, se isso Pode acontecer, acontecer. não é, para o ano ou para o outro, estar tudo bem e estarmos a faturar e com imensos clientes e tudo a correr bem. Mas eu costumo dizer que quem começa a aprender, seja em que área for, mesmo até quem tem uma porta aberta, abra uma clínica, abre um café, seja o que for, é meter um timing e é 5 anos. Eu vou abrir este negócio e vamos ver o que é que ele me vai dar em 5 anos. Porque ninguém consegue ter credibilidade, como eu costumo dizer, Liliana, é assim, ou tu trabalhas numa empresa e tens uma carteira de clientes e quando abres o teu negócio tu já é meio caminho andado para o sucesso, voltando à palavra Sim. do sucesso, mas trabalhas numa empresa e quem te conhece, trabalhas no back-office e não te conhece, e o cliente só te conhece a nível ou telefónico ou por e-mail, é pouco difícil fazer uma carteira de clientes. Por isso, essa consistência, imagina, tu tens um curso, não é? Elaboras um curso, dás um curso, pode lá, se calhar ao início
tinhas 5 pessoas a tirar o curso. Agora, se calhar em 5 anos, tens muito mais e este passa a palavra, porque tu já ajudaste imensas pessoas e as pessoas que têm, imagina, eu tenho um podcast, quando me dizem, Joana, mas quem é que te ajudou? Eu vou-te referenciar, porque é legítimo, não é? Eu já fui muitas vezes abordada e tenho várias reuniões com pessoas no Brasil, não a nível de lei laboral, mas nesta parte do recrutamento nós trocamos muitas ideias, porque a retenção lá também é muito difícil. E já me disseram, Joana, então agora tu tens um podcast, então o que é que fizeste? E tu sabes, eu já te passei muitos contactos de pessoas lá fora. Por isso é assim, eu podia ter feito isto sozinha, esta caminhada sozinha. Há muita gente que cria um podcast, olha para uma câmara, lança um podcast no YouTube e no Spotify e está tudo certo. Agora, será que têm visibilidade? Será que têm esta ambição? Será que trabalham com estas pessoas? Porque eu tive colegas minhas também a meterem-me para cima, não é? Quando eu descobri que estava grávida no curso e queria desistir e etc., tive pessoas, além da Liliana, a dizer, não, Joana, isto é para ti. Esta parte de comunicar, isto é para ti, tu não desistas agora só porque tens um filho a caminho. E é uma história que eu vou contar. É o que eu digo a toda a gente, quando me dizem, Joana, trabalhas no digital, isto é super difícil. Eu disse, ok, olha, o Diego eu vou ter uma história para contar. Quando ele nasceu, eu tive a coragem de criar a minha própria empresa e o meu próprio projeto de consultoria. E o Duarte, vou-lhe dizer a ele, olha, eu criei um podcast, estava grávida, queria desistir de tudo e de mais alguma coisa, e foi graças a ti que eu continuei, e além do podcast, quando acabei o podcast em março, meti-me noutro projeto, que mais à frente vão descobrir o que é para se me quiserem começar a seguir o meu trabalho. Eu acho que é demonstrar, e até eu acho que é o que eu costumo dizer, os meus filhos vão ser, eu vou sempre demonstrar isto, como eu já referi aqui na nossa conversa, que eles têm que fazer aquilo que querem para ser felizes, mas esta possibilidade de demonstrar quem trabalha por conta de outra e quem trabalha esta parte de flexibilidade vai ser essencial, esta liberdade financeira, esta liberdade de tempo, que eu não quero. Claro que eu vou contar que tive 10 anos a trabalhar na área hospitalar e que não foi e que não é fácil, não é? Mas quero principalmente demonstrar que o outro lado da vida, que é esta parte de empreender, é tudo. Sim, e é possível para quem realmente tem essa coragem. Por isso estes 2 livros aconselho imenso. Mas é o que basicamente toda a gente lê quando começa a empreender, estes 2 livros que são de referência. Claro que se falares comigo a nível da minha área de recursos humanos, são outros livros que eu vou recomendar, não é? Mas agora já que estamos aqui no podcast de empreendedorismo, é essencial estes 2 livros, claro. Sim, são boas recomendações. Querida Joana, muito obrigada pela tua partilha. Foi um gosto imenso ter-te aqui comigo. A ti e ao bebê que está aí, continua aí sossegadinho. É possível, amoroso. Eu podia ter dito que não à Liliana. É verdade, é verdade. Eu até disse, olha, ele ao início é capaz de estar a dormir, mas depois pode acordar. E está tudo certo. Por isso, ouvirem aqui se estranharem aqui o nosso áudio, é aqui por um bom motivo, ok? Temos aqui uma companhia pequenina que está aqui connosco, mas não queria deixar de convidar para estar aqui e quero-te agradecer muito de coração esta conversa maravilhosa. Obrigada, querida Joana. Obrigada, Liliana, mesmo muito sucesso e continua a ajudar e não tirar a motivação às pessoas, mesmo que elas tenham medos, muda a cabeça delas e vão em frente. E tu sabes, tu tens mesmo, eu costumo dizer, o coração no sítio certo. É a mesma palavra certa, Liliana. Obrigada. Ora, quanto a nós, encontramos na próxima semana com um novo convidado ou uma nova convidada. Esperem por nós. Até lá. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, se este episódio fez sentido para ti, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir. Um beijinho muito sonoro. Schwack!